E fala, mini Cleis, Cleison aqui de novo com vocês. E eu vim falar hoje a diferença entre as HQs e a série, agora que a 11ª temporada acabou, que é uns vídeos que faz muito tempo que eu fazia, diferenciando alguns pontos, algumas questões das HQs de The Walking Dead para a série. Então eu já vou pedir, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like que sempre me ajuda. E me segue nas outras redes sociais também, que eu sempre posto outras coisas por lá, tá? Vão estar aparecendo aqui no vídeo e vão estar lá na descrição também, beleza? Mas roda a vinheta, bora falar mais um pouquinho de The Walking Dead. Então eu vou estar falando aqui com vocês sobre o arco da nova ordem mundial, né, de Commonwealth, que é o que foi abordado nessa 11ª temporada. Então se você ainda não viu meus outros vídeos, né, de diferenças entre a HQ e a série de The Walking Dead, tá na playlist, tá? Eu vou estar deixando linkado lá embaixo também, se você ainda não viu o vídeo anterior a esse, que é para você ficar por dentro do que tá rolando, ou se você ainda não assistiu a 11ª temporada de The Walking Dead, também seria melhor você ir assistir para depois ver esse vídeo, que vai fazer mais sentido. Ou se você não viu, tudo bem, assiste o vídeo e depois você vê o que você faz. Vale a pena a gente mencionar aqui que tem personagens que estão nas HQs de The Walking Dead que não estão nas séries, e tem uns que eles substituem os papéis e tal, mas eu vou estar falando aqui com vocês. Então a gente tem o Carl, que ainda está vivo nas HQs, e o Rick, que também faz parte deste arco, como a Michonne, e o Dwight também, que não foi pra Fear, porque não existe o Fear nas HQs. Mas esses são os personagens principais que vale a pena a gente mencionar aqui, porque eles são muito importantes para esse arco. Então o arco anterior a esse, como eu já falei nos vídeos anteriores, era o arco dos sussurradores. Então a gente chegou a um ponto em que, depois do ataque que ocorreu ali em Alexandria, as comunidades elas estão devastadas, eles estão assim numa pior complicado, como ocorreu na série também, essa questão. Temos a questão ali do Eugene conversando com a Stephanie pelo rádio, que ocorreu na série também, e depois disso a gente tem um grupo de pessoas que vai investigar, vai atrás da tal Stephanie para saber o que tá acontecendo, o que é essa nova comunidade aí que surgiu. Então a gente tem a Michonne, o Siddiq, a Yumiko e a Magna e o próprio Eugene, né, que é o que estava conversando ali com a Stephanie, que vão ao encontro da Stephanie, e eles fazem uma parada em Pittsburgh, onde eles encontram a princesa, né, o mesmo que ocorreu na série lá no começo. Enquanto isso, a gente vê que a Meg volta com algumas pessoas, né, um pessoalzinho ali. Eles vão para Hilltop com o objetivo de reconstruir o lugar, porque assim como Alexandria, teve o mesmo fim após o ataque dos sussurradores. E ali a gente acompanha uma história meio paralela, que é o triângulo amoroso entre o Carl, a Lydia e a Sofia, que ainda está vivo ali nas HQs, né? E o personagem do Rick, ele está sofrendo muito por conta da morte da Andrea, né? Que nas HQs ela ainda está viva, e ela era o grande amor ali da vida do Rick Grimes. E ela acabou morrendo ali após a treta dos sussurradores. E depois que o grupo do Eugene lá chega no pátio do trens, ocorre a mesma coisa que na série, quando eles encontram lá os soldados, ao invés da Stephanie no lugar marcado lá para o encontro. Outro personagem também que vale a pena a gente mencionar aqui é o Negan, que nas HQs é bem mais direto o desfecho desse personagem, tá? Então ele tinha matado a Alpha, né, como a gente acompanhou ali durante a treta lá dos sussurradores, e ele se isola em um lugar lá afastado de todo mundo, ele vai embora após encerrar esse arco. Porém, a Meg fica espionando ele, esperando o momento certo, e ela se encontra com ele e tem um confronto, mas ela o poupa, né, de matar ele. E o Negan, a gente acompanha o Negan e a gente vê que ele tá muito mal por conta de tudo o que aconteceu anteriormente, né, lá quando teve a treta com os Salvadores e depois de tudo que ele fez. E isso acontece também na série, só que na série eles prolongam muito mais essa questão da Meg e do Negan. E nas HQs, após esse confronto com a Meg,
o Negan se isola e nunca mais se sabe dele. Outra questão também é a Yumiko, que ela assume na série o papel que seria da Michonne nas HQs. É o fato de ser advogada lá, e ela encontra o irmão na comunidade. Nas HQs é a Michonne que a gente vê que encontra a filha dela lá em Commonwealth. Na série também teve aquela questão, aquele rolê aleatório da Stephanie fingindo que estava conversando com o Eugene, mas na verdade era a Max e tal, e esse rolê estranho nem acontece nas HQs. É a Stephanie mesmo que conversa com o Eugene, e quando ele chega lá é ela, enfim, é bem mais direto ao ponto essa questão. E na série também a Max, ela é irmã do Mercer, que é um personagem muito importante também, mais nas HQs do que na série, mas eu já falo mais um pouquinho sobre isso. E na série também teve a questão dos Reapers, que não tem nas HQs, ainda bem, porque esse negócio dos Reapers se prolongou muito na série, eu acho que não fez muito sentido. Que é a parte em que a Meg tá lá com o pessoalzinho e tal, até com o próprio Negan. E também tem a questão das classes, né? Que a gente vê que a Michonne é advogada, isso lá em Commonwealth, que é muito mais impactante essa questão das classes sociais, e essa divisão faz muito mais sentido e ela é muito mais pertinente nas HQs do que na própria série, que no começo eles abordaram mais a fundo isso, mas ao decorrer da temporada foi se perdendo para no fim não ter muita importância essa questão das classes sociais. A impressão que eu tive foi que a série tentou deixar um negócio muito mais de ação do que propriamente focar nessa problemática mais política que a HQ traz, e esse fato de ter um grande vilão também que eles trazem na série, enquanto nas HQs é mais puxado para um lado mais político, social e tal, que é muito mais interessante. Outro fato também é a questão dos zumbis ser muito mais suavizada, a questão dos zumbis nas HQs, até por conta dos zumbis estarem mais escassos no mundo, que faz sentido, porque se a maioria dos humanos se tornou zumbi depois que você mata um zumbi, ele não volta. Então, óbvio que os zumbis, com o passar do tempo, se for parar para analisar, eles não existiriam mais, tipo, seriam menos. E a série meio que descarta totalmente essa possibilidade. E outra questão também foi que na série eles trouxeram aquela questão da variante zumbi esquisitona lá, que, enfim. O Sebastian, também o personagem do Sebastian, ele é muito mais lixo nas HQs, e é muito mais coerente, né, com a problemática que as HQs traz do que na série. E a Pamela também, a Pamela Milton, ela vai conhecer as comunidades nas HQs e é uma questão muito mais diplomática do que na série, que se tornou um negócio muito mais de conquista. Até o próprio personagem do Ronisby, ele é muito mais autoritário do que nas próprias HQs, que o Ronisby, na verdade, nas HQs ele nem é tão relevante assim, enquanto na série ficou um negócio muito, nossa, o Ronisby é o grande vilão master da série. Então a grande treta, o grande desfecho da treta ali nas HQs é quando a Michonne ela é obrigada a defender um soldado que matou um civil por conta de um caso de traição que teve ali. E nesse momento é quando a população começa a causar muito ali na comunidade por conta de manifestações e protestos. É quando a bomba estoura, vamos dizer assim. Que ocorre um pouco disso na série também, mas foi por outros motivos. E aqui se torna muito mais impactante o fato da Michonne ser uma advogada, enquanto na série o Miko vai defender o Eugene ao invés da Pamela lá na última parte ali da temporada, por conta da morte do Sebastian, ou seja, foi muito mais fraco esse motivo que eles trouxeram pra série. Mas enfim, então nas HQs, o Rick, após a treta, quando ele chega lá em Commonwealth, né, depois que as coisas acalmaram um pouco, tem uma parte muito legal que vale a pena mencionar aqui com vocês, quando tá todo mundo limpando lá as ruas e o Rick chega também para ajudar ali a população a fazer a limpeza depois que todo mundo causou lá na cidade, e a Pamela fica abismada. E no fim das contas ela vai e ajuda o Rick, porque ela não entendia o fato do Rick ser o líder e tá ali botando a mão na massa. E o Rick fala pra ela, pô, eu não tô fazendo nada, então o que custa ajudar os coleguinhas aqui, não é mesmo? O Rick certíssimo. Então a gente vê também a treta com o Dwight, porque o Dwight quando chega ali na comunidade ele tá causando, né, ele quer
tomar a comunidade ali como um elfo é a força. O Mercer e a princesa também estão juntos, tem esse romance entre os dois nas HQs, o que é muito legal, a série também fez isso. Outra coisa muito importante que eu acho que a série não colocou, e o que eu acho que seria fundamental e muito interessante, foi a questão do Eugene ser o grande cabeça no rolê dos trens para ligar as comunidades, e o completamente ocorreu na série, que foi, eles simplesmente ignoraram essa questão das ferrovias, né, dos trens, e deixaram muito mais um lugar de ambientação para eles gravarem do que simplesmente a relevância que os trens tinham, porque o Eugene é o cara ali, é o cientista que está por trás de fazer os trens funcionarem ali de Commonwealth para ligar as comunidades. Enquanto na série eles não trataram nada disso, os trens já estavam funcionando e parece que ficou simplesmente um fato só para ambientar o local do que propriamente uma problemática para eles tratarem ali ao decorrer da temporada, o que eles poderiam ter feito, que ia se tornar muito mais interessante. Eles simplesmente quiseram focar em ação e enfim, nas HQs é muito mais legal. Então se você não leu, vai ler as HQs que vale super a pena. Então nas HQs, continuando, o Rick mata o Dwight após ele apontar uma arma para Pamela ali ao decorrer das tretas em Commonwealth. A revolução dos soldados lideradas pelo Mercer na série, isso é muito menos trabalhada do que nas HQs. Na série pareceu, ao meu ver, que o Mercer ele é muito mais refém aos Miltons, e é mais no final que ele vai mudando de lado por conta da Maxie, né, que na série é a irmã dele, e ele fica muito mais em cima do muro, e na série ele é muito mais neutro. Não sei se vocês perceberam isso do personagem do Mercer, que parece que ele tinha uma relevância muito maior no começo, e ele foi caindo ao decorrer da temporada. Meio que o arco de Commonwealth ficou um negócio meio assim, parece que eles começaram muito mais fiel às HQs, e ao decorrer parece que eles foram enrolando, e o próprio personagem do Mercer parece que ele não tem tanta relevância quanto nas HQs ele tem. Outra coisa também foi que a Pamela ela também foi presa no final das HQs, como ocorreu na série, só que por outro motivo, e nas HQs foi o grande motivo pelo Sebastian ter matado o Rick. Pra quem não sabe, aí tá um spoiler das HQs. E é nesse momento que o Rick Grimes se torna o grande mártir, né, que ele é, essa grande figura imponente. E no final, né, das HQs a gente tem o Carl contando a história do Rick Grimes para a filha dele, porque realmente é a história do Rick Grimes, pra quem não sabe. Então ele é o primeiro personagem que a gente acompanha já no início, tanto na série quanto nas HQs. E o desfecho das HQs é muito legal e muito coerente, é muito interessante de ler. E na série eu acho que até por conta dos atores e não ter um grande impacto, deixou ali a série menos interessante de assistir. Porém, eu vou estar postando um vídeo futuro falando da 11ª temporada, algumas coisas que eu achei menos interessantes nessa temporada que eles podiam ter trabalhado melhor. Mas o vídeo vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Vai estar aparecendo uma recomendação aqui para vocês, então não perde. E até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado e tchau.